O Gustavo Carriconde, fui à palestra em São Paulo semana retrasada, tomamos café e ele me recomendou esse livro do Christensen. O Christensen é conhecido porque talvez o livro mais famoso dele é O Dilema da Inovação. É um cara que escreve sobre inovação, é um cara que é bem conhecido nessa área, e ele resolveu escrever esse livro, Como Avaliar a Sua Vida, em que a inspiração do livro, né, é baseada no seguinte: ele tem aquelas reuniões das universidades e ele começou a reparar que tem pessoas que iam para aquelas reuniões e outras pessoas que não iam, e tinham determinadas pessoas que passaram a levar a sua carreira e alguns foram até acusados de corrupção, foram presos. E aí ele resolveu refletir sobre por que aquelas pessoas se desviaram daquela forma do seu caminho e como é que as pessoas poderiam então trabalhar de maneira diferente nas suas vidas. O que eu acho bacana do livro do Christensen, né? Eu tenho algumas coisas bacanas, eu diria assim, o Christensen para mim não está no nível do Mark Mason. Para mim o Mark Mason, aquele livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, é uma referência para mim na inovação pessoal. Ele fala de filosofia e de metodologia, e aí aqui eu fiz uma primeira separação para a gente poder organizar, né, o processo de leitura ativa que a gente pratica, em que eu digo que a gente tem, quando você vai ler um livro, é bom você separar, né, se o autor está trabalhando com questões filosóficas e teóricas ou só metodológicas, né, ou mais filosóficas e teóricas ou mais metodológicas, os três. Então, por exemplo, o livro do Pierre Levy, né, os livros do Pierre Levy, de maneira geral, são livros teóricos, né, em que ele vai apresentar padrão do motor da história, mudou a mídia, mudou a civilização. Mas ele não tem nenhuma preocupação com a metodologia depois que ele diz, bom, já que a gente está vivendo isso, como é que uma organização poderia se ambientar nisso e tal. Ele tem até livros metodológicos muito específicos, mas não nessa coisa. Então você tem que separar o que o livro está te oferecendo. Depois eu coloquei aqui uma questão que eu acho também, que é o autor ele está indo numa visão mais padronista, ele procura padrões, ele procura desenvolver uma teoria, ou ele é percepcionista, eu acho isso, eu acho aquilo, eu senti aquilo, né? Então, no momento que você tem um cara que sente, e é mais percepcionista, você vai ter assim, pô, desse cara eu vou pegar insights. Quando o cara é mais padronista, você vai pegar os padrões. O padronista é sempre mais forte, é melhor, porque ele estrutura mais e permite que a gente faça projeções melhores. O percepcionista é mais próximo de um artista, né? Ele está mais longe da ciência. A ciência procura padrões. Então, no caso aqui do Christensen, ele procura desenvolver teorias sobre a inovação pessoal, né? E aí eu também fiz aqui uma análise colocando o seguinte, que quando você tem mudanças, quando você está num ambiente mais estável, né, essas percepções são mais, até talvez, interessantes, porque os padrões estão estabelecidos, aí você vai tendo alguns insights e vai melhorando aquele processo. Mas quando a gente vive um ambiente instável, como a gente está hoje, né, é mais importante você rever os padrões. Os padrões, a visão dos padrões tem problema, aí você então precisa disso. Então o livro do Christensen tem como grande qualidade, né, ser um padronista, em que ele pega e ele vai fazer durante um livro uma tentativa de conversar a inovação organizacional com a inovação pessoal, que é uma coisa que a gente está fazendo aqui também. Então, ele está trazendo muitas coisas, ele fala da empresa, de situações que as empresas passaram, e aí aquelas empresas, e aí ele vai ver isso, como é que isso, o que daquela experiência da empresa pode ser usada dentro, né? Na nossa vida pessoal. Aí ele diz, né, vou abrir aspas para ele. O que ele propõe no livro dele? Oferecer ferramentas
que chamarei de teorias, que vão ajudar a fazer boas escolhas apropriadas às circunstâncias da sua vida. Ou seja, ele vai procurar apresentar padrões em que você vai trabalhar em cima desses padrões para que você possa ter uma vida melhor, mais qualidade, né? Botei aqui uma regra, oxigenado aqui pelo nosso querido Cristo, isso aqui não é possível falar de qualquer tipo de inovação sem que, antes de tudo, se faça um diagnóstico das possíveis mudanças no ambiente. E aí vem a primeira crítica, né, que eu faço ao livro. Tem algumas críticas e alguns elogios, né? Então, a primeira crítica não adianta você falar de inovação pessoal e organizacional sem falar em inovação civilizacional, sem fazer uma análise de cenário. Você precisa ter uma análise de cenário, ainda mais agora que a gente está fazendo dentro do motor da história que a gente identifica, né? Nós estamos vivendo a passagem de um ciclo de crise para um ciclo de renascimento. Então isso é fundamental porque isso afeta profundamente a inovação organizacional e a inovação pessoal. O tipo de inovação adequada, né? E aí eu coloco aqui um artigo mostrando que a gente tem dois tipos de inovação, a mais propositiva e a mais adaptativa. Então, a inovação mais adaptativa é aquela que você precisa de um cenário. Eu preciso do cenário para poder me adaptar. E aí, se você não tiver um bom diagnóstico do cenário, você não consegue fazer uma inovação mais adaptativa. E depois você tem a inovação mais propositiva, né? É o caso do Uber, é o caso do Waze, é o caso do Mercado Livre. Tá? Eles pegaram e criaram novos ambientes. E aí a gente tem um problema, né? A gente tem um problema de adaptação. Então a gente precisa dessa adaptação para que a gente possa trabalhar. O livro dele fala basicamente das pessoas que tiveram carreira e que tiveram problemas na sua carreira. Ele não aborda, por exemplo, dentro da inovação pessoal, aquelas pessoas que não conseguiram nem ter carreira. Isso não entra no livro dele. Mas é uma coisa que a gente já tem discutido aqui, né? O problema que isso gera, né? Pessoas que têm problemas emocionais mais fortes que nenhuma carreira consegue ter. Que aí entra na área da psicanálise, entra na área que sai da parte do coach, né? Então, essa é uma característica daqui do livro dele. Tem um certo dogmatismo religioso do Christensen, que vou falar mais à frente, e que a gente precisa ter uma certa ressalva. Bom, primeiro o artigo é isso. O que você disse? Se é uma pessoa inquieta, quer ter uma visão mais consistente do que está acontecendo a partir da chegada do digital, quer receber artigos abertos que a gente manda para a internet, e depois o detalhamento desses artigos, um aprofundamento, ter acesso ao que a gente está construindo aqui, que é a ciência da inovação, inovação civilizacional, inovação organizacional e inovação pessoal, tudo integrado, né? Então, você tem que conhecer a Bimodais. A Bimodais funciona tudo pelo Zap, você recebe tudo pelo Zap, a gente tem lives mensais, e a promoção agora do mês de março é a seguinte: você paga R$100 para conhecer a escola, e se você gostar, você paga mais 300 e fica até o final de junho. E aí eu estou te convidando para entrar nessa aventura. Temos alunos aqui que estão desde o primeiro momento, desde o início da escola, e continuam primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Por quê? Porque é um processo progressivo, é um espiral de conhecimento. A minha preocupação não é que eu tenha muitos seguidores, a minha preocupação é que a gente tenha uma consistência. É uma aposta no longo prazo, é uma aposta em que a gente tem que entender o longo prazo para tomar decisões melhores no curto e no médio prazo. É isso, estou te convidando para participar da escola, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, eu quero ser bimodal, quero sair de Matrix, quero tomar a pílula vermelha. O que você me diz?